Epidemia de coronavírus, desastres gerados pela chuva, tensões bélicas no cenário internacional. Afinal de contas, a gente vai ter a terceira guerra ou não? Parece que a gente está falando dos acontecimentos de um ano inteiro, mas, na verdade, isso foi só janeiro. Essa semana eu estava na internet tem aqueles memes, né? De janeiro, dia 75 de janeiro. Né? Janeiro parece que nunca acaba, né? Janeiro é um mês extremamente comprido, e talvez pela nossa falta de dinheiro, né, a gente sinta ele passar bem lentamente, bem lentamente. Podemos dizer que 2020 começou de uma maneira bem intensa, cheio de desafios, e certamente você também tem grandes desafios pela frente. Você tem obstáculos que precisam ser superados, e para ser vitorioso, bem-sucedido nos seus projetos, nos seus sonhos, nas mais variadas áreas da sua vida, é fundamental ter coragem. É preciso ter coragem para começar um namoro, por exemplo. Você talvez seja um jovem, um adolescente, solteiro, e esteja pensando em se relacionar com alguém, e é preciso ter coragem para poder começar um namoro. Assim como é necessário ter coragem, talvez, para terminar um namoro que não esteja dando certo, não esteja funcionando. Às vezes a gente precisa ter coragem. É preciso ter coragem para acreditar e investir na sua família, quando às vezes todas as circunstâncias parecem apontar para o fracasso. Então, existem famílias que já vivem um momento tão delicado, onde tudo parece apontar para o fracasso, e você insistir e investir na família é, sim, um ato de coragem. É preciso coragem para escolher uma profissão. Talvez alguns dos aqui presentes estejam nesse momento de escolha da profissão. Mas também é preciso coragem para mudar de emprego ou ainda dar uma guinada radical na vida profissional. Algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo e já trabalham há tanto tempo numa mesma área e têm se dedicado a anos e anos e anos numa mesma área, e agora chegaram um momento e falam assim: não, pastor, olha, eu estou pensando e eu entendi que eu preciso dar uma guinada na minha vida profissional e mudar completamente a minha área de trabalho. Mas para fazer isso é necessário coragem. Coragem para abandonar vícios e hábitos destrutivos, coragem para assumir um compromisso de fé com Deus e com a igreja, num tempo como o nosso, que nos impulsiona ao descompromisso. É necessário coragem para tudo isso. É impossível viver, é impossível ser feliz, é impossível ser vitorioso sem que a gente tenha coragem. Porque a vida sempre é repleta de grandes desafios, de grandes obstáculos, de decisões importantes. Mas a questão fundamental, então, é como você lida com esses desafios? Como você lida com essas decisões? Como você reage diante desses obstáculos? Diante de desafios e dificuldades, você tem fraquejado e desistido? Ou você está conseguindo seguir em frente? Se manter firme? E aí, pensando nesses grandes desafios que eu e você temos na vida, hoje nós teremos a oportunidade de começar uma nova série de mensagens, série que nós iremos trabalhar ao longo do mês de fevereiro. Coragem, atitude que transforma. Coragem não é a ausência de medo, muito pelo contrário. Coragem, pela minha pesquisa no dicionário, é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Portanto, coragem trata-se, acima de tudo, de uma atitude, uma postura que assumimos diante das circunstâncias. Você se considera alguém corajoso? Creio que ao longo do ano você tem muitos desafios. Você tem decisões importantes que você precisa tomar, nas mais variadas áreas da sua vida. Mas a pergunta é, diante desses desafios, obstáculos, como você tem reagido? Você tem seguido em frente ou tem fraquejado e desistido? O primeiro livro dos Reis narra um período bem interessante da história de Israel. Davi tinha sido um grande rei, certamente o rei mais conhecido e mais famoso da história do povo de Deus. Sob o governo de Davi, Israel subjugou os inimigos, Israel avançou, expandiu suas fronteiras. Contudo, esse grande líder, esse grande rei, chega um momento da sua vida em que todos nós
salvo o entendimento diferente do eterno, iremos chegar. O momento da velhice. E o primeiro livro dos reis começa exatamente narrando essa fase final da vida de Davi. Ele já estava envelhecido, e como alguém envelhecido, como um rei envelhecido, ele precisava ser substituído. Mudanças sempre trazem instabilidade. Uma mudança de um governo, ainda que no nosso país, muitos séculos depois do tempo de Davi, nós vivenciamos há pouco tempo uma mudança política, eleições, escolha de novos líderes traz instabilidade. Como vai ser? Que tipo de mudanças vão acontecer? Vai funcionar? Não vai funcionar? O lado derrotado vai aceitar a derrota? Não vai aceitar a derrota? Como será isso? Mudanças sempre trazem instabilidade. E aí, Adonias, um dos filhos de Davi, resolve conspirar com outros líderes e se autoproclamar rei, sucessor de seu pai, embora ele soubesse que o escolhido para essa função não havia sido ele. Então Davi já está velho, avançado em idade, chega um momento onde ele precisa começar a preparar a transição, o seu sucessor, alguém que iria ocupar o reinado, ocupar o trono em seu lugar. E Adonias, um dos seus filhos, vê ali a oportunidade, conspira com líderes em Israel e tenta usurpar um trono, embora ele soubesse que o trono já estava prometido para o seu irmão, Salomão. Para resolver essa questão, Davi age de maneira muito rápida e nomeia publicamente Salomão como seu sucessor. Coloca Salomão sentado na sua mula, dá um manto, envia Salomão e fala assim: olha, enquanto Salomão estiver andando na minha mula, vocês vão gritar salve ao rei, viva ao rei, e ele vai se assentar no meu trono. E aí realmente dá certo. A conspiração se desfaz. E aí nós chegamos ao texto que iremos ler hoje. O texto de 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode fazê-lo, no Antigo Testamento, mas o texto também estará projetado aí para a nossa comodidade. Mas eu vou dar um tempinho para você abrir na Bíblia, caso você queira. 1 Reis 2, versículos de 1 a 4. Tendo esse pano de fundo todo, essa história que eu contei até aqui na mente, a gente precisa entender que 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4, narram exatamente, ou por assim dizer, os últimos momentos de Davi. Tanto é que o versículo 1 começa exatamente dizendo: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Nós não sabemos se Davi morreu dias depois de ter falado isso, se demorou meses ou se demorou horas. A Bíblia não fala para a gente. A Bíblia fala apenas que Davi já estava consciente de que seus dias eram pouquíssimos, que tinha se aproximado o tempo da sua morte. Eu vou fazer a leitura e você acompanha silenciosamente. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós tivemos a oportunidade de agora ler a Tua Palavra. E nesse instante, onde começamos a refletir sobre as verdades da Tua Palavra, nós te pedimos que os nossos corações e mentes estejam abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto, então, se inicia no versículo 1,
com um discurso de transição. Se inicia informando para a gente que Davi tinha chegado aos últimos dias, ou aos seus últimos dias, e resolve dar instruções a Salomão, seu sucessor. A preocupação, o fato de Davi ter investido tempo para dar instruções ao seu sucessor, já mostra para a gente que Davi, de alguma forma, estava preocupado com o futuro do seu filho. Preocupado com o futuro do reino. E por isso ele o instruiu. Momentos de instrução aos sucessores não são incomuns na Bíblia, principalmente antes da morte. Eles não são incomuns. Foi assim com Moisés, Deuteronômio 31, versículos de 1 a 8, quando Moisés estava prestes a morrer, ele para e dá instruções ao seu sucessor. Foi assim com Josué, capítulo 23, versículos de 1 a 16. Foi assim com Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 25. Então, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, essas instruções que antecedem a morte de um grande líder, elas não eram algo incomum, elas faziam parte, da cultura, daquilo que eles comumente faziam. E quais são as instruções dadas por Davi a seu filho Salomão? Versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem, seja macho, Davi começa dizendo que estava prestes a seguir o curso natural de vida de todos os seres humanos. E é isso que ele está falando aí, utilizando talvez uma linguagem mais metafórica, Estou para seguir o caminho de toda a terra. Todos os seres humanos, um dia, irão morrer. E na cultura judaica, todo mundo que morria era sepultado, ou seja, voltava para a terra. Diante disso, as palavras de Davi para Salomão são muito objetivas. Ser forte, ser corajoso. Numa tradução literal do hebraico, o ser forte tem a ver com ser corajoso, ficar firme, ser resoluto, persistente. Mas ele não para por aí, depois de mandar Davi ser corajoso, ser forte, ele conclui dizendo, seja homem. Não apenas um qualquer do sexo masculino, mas seja um grande homem. Que coisa fantástica para um pai falar para um filho, Não seja um homem qualquer. Não seja apenas uma pessoa do sexo masculino. Seja um grande homem. Seja uma pessoa de valor. Seja um grande homem. Uma pessoa de valor. Como um rei em final de carreira, Davi tinha plena noção dos grandes desafios que o seu filho precisaria enfrentar para sucedê-lo. Ele tinha clareza disso. Porque ele já tinha vivenciado, ele foi rei durante muito tempo. E nós que já tivemos a oportunidade de ler a história do reinado de Davi, sabemos que não foi um reinado fácil, foi um tempo conturbado. Davi teve que lidar com guerras, com invasão de inimigos, ele também invadiu os inimigos. Davi teve que lidar com tempos de fartura e tempos de mais escassez. Davi teve que lidar com levantes, com insurreições, com tentativas de traição e até mesmo com traição de familiares próximos, como seus 2 filhos, Absalão e aqui Adonias. Davi sabia exatamente o que esperava, que tipo de desafio esperava Salomão como rei de Israel. E por isso ele não poderia deixar de orientá-lo. Ele sabia que Salomão teria que lidar com seu irmão, que tentara conspirar com líderes para usurpar o trono. Ou vocês acham mesmo que Adonias ia aceitar perder o trono assim, de mãos beijadas, de maneira pacífica? Em casa, depois você lê a continuação do capítulo 2 de 1 Reis, você vai ver que Salomão já lida com Adonias já no capítulo 2, já resolve o problema do levante já no capítulo 2. Mas Salomão teria que lidar com essa situação difícil. Como rei, ele teria que tomar decisões difíceis, decisões que implicariam o sucesso e fracasso, não apenas o sucesso e o fracasso dele pessoalmente, mas o sucesso e o fracasso de um reino. Uma tremenda responsabilidade.
Às vezes eu conversando com a minha esposa, eu viro e falo assim, amor, não deve ser fácil ocupar um cargo no executivo. É possível, eu tenho a impressão, tá? Eu tenho a impressão que as pessoas ocupam cargos no legislativo ao longo de anos e anos e anos e anos, e como a gente não sabe exatamente muito bem o que as pessoas fazem no legislativo, as pessoas se reelegem e a gente não tem muita noção do que elas fazem. Mas no executivo, qualquer ação sua gera muita repercussão. Muita repercussão. Qualquer decisão, seja ela certa ou errada, ela pode ser bem compreendida ou mal compreendida. E era isso que Salomão iria viver, e Davi sabia disso, porque ele tinha sido rei. E como rei, ele sabia que as decisões de um rei apontam para o sucesso ou o fracasso, não apenas dele próprio, mas de todo o seu povo. Por fim, a gente sabe também que substituir um rei bem-sucedido não é algo fácil. Substituir alguém que é mediano, medíocre, ou então que é ruim, aí é fácil. Não precisa fazer muito para você se destacar. Perfeito? Agora, substituir Davi, considerado um dos maiores, se não o maior rei que Israel teve, era uma grande responsabilidade. Certamente as comparações e as cobranças estariam presentes na vida de Salomão desde os primeiros dias. Com seu pai não era assim. Ele só está aí porque é filho de Davi, porque não entende nada disso. Davi sabia disso. Davi sabia o tipo de desafios, de problemas e de circunstâncias complicadas e complexas que Salomão teria que lidar. E exatamente por isso ele diz, Salomão, você precisa ser corajoso. Você precisa permanecer firme diante de todos os desafios. Você precisa agir como um grande homem, digno da posição que você ocupa. Seja corajoso. E aí, a partir de então, Davi passa a dar orientações que apontam fundamentalmente para o relacionamento de Salomão com Deus. Versículos 3 em diante. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. A Bíblia não nos fala exatamente com quantos anos Salomão chegou ao poder, ou ele começou a reinar. Ela nos diz apenas que Salomão começou a reinar sendo um homem jovem e inexperiente. Certamente o jovem monarca receberia pressões das mais diversas para, por exemplo, abandonar os caminhos do Senhor. Não, abandona os caminhos do Senhor. Esquece desses caminhos aí que o seu pai conduziu o povo. Isso está ultrapassado. Essa lei de Moisés é antiga. Deixa isso para lá. A gente está vivendo novos tempos. São novos conceitos, Salomão. Abandona a lei de Moisés, abandona os caminhos do Senhor. Você precisa dar uma atualizada, uma modernizada. Nos tempos em que seu pai foi rei, as coisas eram diferentes. Mas hoje, talvez não dessa forma, mas pressões existiam. O fato é que quando um rei se afastava de Deus, ele não caía sozinho. E se você já leu o Antigo Testamento, você sabe do que eu estou falando. Quando um líder do povo se afastava de Deus, segundo a Bíblia, todo o povo era conduzido também a se afastar de Deus. Por outro lado, um rei que caminhava com Deus conduzia o seu povo à fidelidade. Imaginem a quantidade de pressões que Salomão precisava lidar. E aí, frente a tudo isso, Davi diz, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige,
ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Exatamente porque os desafios eram tremendos, exatamente por isso, Salomão deveria demonstrar coragem e manter-se firme nos caminhos do Senhor, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às pressões. Dessa forma, ele seria bem-sucedido em tudo o que fizesse. Essa é a promessa do texto. Por onde quer que ele fosse. E o texto termina no versículo 4, onde nós lemos: e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. O que Salomão termina dizendo? O que Davi termina dizendo? Lembrando Salomão da promessa de Deus. Como que diz assim: Salomão, lembra da promessa que Deus fez para mim. Lembra da promessa que Deus fez para papai. A promessa que Deus fez para papai é que se os meus descendentes cuidarem da conduta e seguirem fielmente de coração aquilo que eu digo, né, você jamais ficaria sem descendente de Israel. Ou seja, Salomão, se você for fiel a Deus, o seu filho vai ocupar o reino, vai te suceder da mesma forma como você me sucedeu. A fidelidade a Deus resultaria em bênçãos. O Deus que havia se mantido fiel às suas promessas e tinha sustentado, tinha acompanhado, tinha protegido o reinado de Davi, o que Davi está dizendo para Salomão, esse mesmo Deus, Salomão, agora ele vai acompanhar, ele vai sustentar, ele vai guardar o seu reinado. Mantenha-se fiel e Deus irá guardar você. Isso resultará em bênçãos. Na verdade, a realidade vivida por Salomão também pode ser aplicada às nossas vidas hoje. A vida de cada um de nós. Cada um de nós precisa lidar constantemente com circunstâncias desafiadoras. Eu não sei o tamanho dos seus desafios, mas eu creio que eles existem. E para você, eles são grandes. Talvez olhando de fora e tentando mensurar os seus desafios, eu tenho um olhar que é meu e fale, isso é muito grande ou isso é muito pequeno diante daquilo que eu já vivi. Mas o fato é que você dimensiona o tamanho dos seus desafios, porque é você que precisa lidar com eles. Eu não sei as circunstâncias desafiadoras, as decisões importantes ou coisas do tipo com as quais você vai precisar lidar, mas eu sei que elas existem. Elas existem. Todos nós precisamos decidir, todos nós precisamos lidar com circunstâncias difíceis. Em algum momento da nossa caminhada, a gente se vê numa situação como quem é colocado contra a parede, recebendo pressões das mais diversas, e a gente precisa tomar uma decisão, fazer escolhas. E é exatamente por isso que a história de Salomão pode ser comparada à história de cada um de nós. Porque nós vivemos em um mundo que nos pressiona constantemente a agir de uma maneira contrária ao que a palavra de Deus nos proporciona ou nos aponta. Da mesma forma como Salomão foi pressionado a abandonar as verdades da palavra de Deus e a tentar construir um reinado sobre uma nova lógica, sobre um novo jeito, sobre uma nova forma, sobre a última ideia da moda, eu e você também somos pressionados, encorajados pelo mundo em que nós vivemos, a abandonar as verdades da palavra de Deus e a tentar pautar as nossas vidas na última ideia da moda. Como pais, e temos pessoas que são pais, vocês têm a responsabilidade de educar filhos. E educar filhos é fácil? Não. E nós podemos educar filhos a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou a gente pode seguir a última tendência da revista que fala sobre comportamento infantil. E não que ela não seja importante, mas ela precisa ser lida à luz do Evangelho.
Como casais, como marido, como mulher, nós podemos pensar na realidade do desafio da vida conjugal a partir daquilo que a palavra de Deus nos diz, ou a gente pode simplesmente ouvir a revista Contigo, Comigo, Convosco e por aí vai. Com as dicas infalíveis para você ser extremamente bem-sucedido no seu relacionamento conjugal. Dicas essas utilizadas por todos esses artistas que já estão no 4º ou 5º casamento e que com eles não falharam. Imagina, né? Nós somos pressionados de todos os lados, gente. Pressionados de todos os lados. A maioria de nós está no mercado de trabalho ou tem projetos para o seu lado profissional, e aí é a mesma coisa. Você pode ser orientado para a sua vida profissional a partir daquilo que a Bíblia fala, ou pode ouvir qual é a última moda. Qual é a última moda para ganhar dinheiro fácil? Sempre tem. Por isso, é fundamental e é necessário ter muita coragem para permanecer fiel a Deus e a sua palavra no mundo que nos impulsiona a agir e a abandonar a palavra de Deus e a trocá-la por outras coisas. É muita coragem, é necessário muita coragem. Vivemos num mundo que constantemente nos pressiona a agir e a pensar de maneira contrária ao Evangelho. No nosso tempo, o grande desafio que temos é de nos mantermos fiéis a Deus, guardando os seus mandamentos, mesmo em meio aos desafios da vida que se levantam contra nós. Porque os desafios são muitos. Os desafios são muitos. E na hora que a situação aperta, o que está em jogo é se nós somos pessoas corajosas, se nós permanecemos firmes. Sabe a fala de Davi para Salomão? Ser corajoso, fique firme, seja homem. Seja mulher também. Se você for mulher, é claro. Se você nasceu mulher, evidentemente. Mas esse é o aspecto. A gente precisa se manter fiel a Deus, a gente precisa guardar os mandamentos mesmo em meio aos desafios, mesmo quando as circunstâncias parecem apontar o contrário, mesmo quando a gente vivencia um mundo que fala assim, não, o caminho mais fácil é o caminho do divórcio. Para que coragem para investir na sua família? Sai de casa, é mais simples. Ou no mundo que tenta terceirizar, e a gente vive numa sociedade que busca e nos impulsiona a terceirização com relação à responsabilidade de educação dos filhos. Ah, não, realmente você não precisa... Para de tentar ocupar esse espaço de educar filho. Deixa que a escola faz, a sociedade faz. E é preciso coragem para dizer não. É preciso coragem para dizer não. Eu conversava com a Aline esses dias e ela narrava um fato que uma amiga dela, professora, contava para ela. Ela tem uma menina jovem em casa, uma pré-adolescente em casa, e a menina comentando com a mãe, falando que sofre muita pressão na escola, porque ela é a única pessoa da sala dela, ou uma das poucas pessoas da sala dela, que não teve uma experiência homossexual. Pressão. Ah, você é muito antiquada, você não teve? Como é que você sabe que você não gosta se você não teve uma experiência? E aí, diante disso, a gente se apegar às verdades básicas da palavra de Deus e nos mantermos firmes é um grande desafio. Ah, é um grande desafio. Porque a nossa sociedade fala assim, isso aí é outro tempo, deixa de ser retrógrado, deixa de ser conservador. É a palavra de Deus. E eu estou dando vários exemplos aqui, em várias áreas diferentes. Por isso, o grande desafio para a gente é se manter fiel a Deus, guardando os seus mandamentos, em meio aos desafios que se levantam contra nós.
A pergunta então é, você tem sido corajoso? Você tem sido corajosa? A Aline, minha esposa, ela é professora e ela falava que ela conversava com um colega dela de trabalho, e aí o colega dela de trabalho falava sobre, não, um absurdo, porque agora só falta esse pessoal querer falar e ensinar sobre criacionismo na escola. Quem é que acredita que Deus criou todas as coisas? Essa besteira, quem é que acredita? E aí, quando ela contava isso para mim, eu virei assim para ele e falei assim, amor, você falou eu, né? E ela falou assim, falei. Mas sabe, a gente fica às vezes constrangido de acreditar naquilo que a gente acredita, gente. Ah, fala sério, você acredita nisso? De que Deus criou todas as coisas? Bom, acorda para a vida. 2020 está aí. Você ainda acredita nessas coisas lá de trás? Exemplos dos mais diversos, do tipo de pressão que eu e você precisamos lidar. Você tem sido corajoso? Você tem sido corajosa? Você tem se mantido firme diante dos desafios? E aí, talvez, olhando de maneira muito objetiva para a sua vida, você não perceba essa coragem, essa intrepidez que o texto propõe. Talvez você esteja se notando assim, olha, Davi virou para Salomão e falou assim, seja homem, mas, assim, sendo bem sincero, eu olhando para a coragem necessária, eu sou quase um rato, né? Eu sou quase um rato. Talvez você se sinta assim. Alguém que não é intrépido, alguém que não é corajoso. Contudo, eu tenho uma boa notícia para dizer. Quando eu olho para as Escrituras e eu vejo os textos onde homens e mulheres são encorajados a se manterem firmes e corajosos, eu percebo que existe uma semelhança entre a maioria deles. Eu não vou falar todos eles porque às vezes ficou um que não tem, mas a maioria deles tem isso. Uma verdade maravilhosa. Deus está conosco. Exemplo, Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. A palavra de Deus não vira para a gente e fala assim, olha, você tem que ser corajoso, você tem que ser firme, você tem que ser intrépido, e fala assim, vai lá sozinho. A grande maravilha é que a palavra de Deus fala assim, você tem que ser corajoso, você tem que se manter fiel, você tem que ser firme, você tem que ser fiel ao Evangelho, à vontade de Deus, mas ela não para aí, ela está dizendo assim, Deus vai com você, você não vai estar sozinho, Ele estará com você. Por isso, vamos juntos? Coragem, fique firme, Deus sempre estará ao seu lado. A nossa coragem, no fundo, a coragem a partir do Evangelho, ela brota não do fato de que eu e você somos super-homens ou super-mulheres, pessoas que não têm medo de nada. Não é isso que está em jogo, não, gente. O que está em jogo é a gente entender que a nossa coragem, ela brota da certeza de que Deus está ao nosso lado, aonde quer que estejamos, seja qual for a circunstância. E por isso podemos estar firmes. Porque Deus não apenas nos impulsiona, nos desafia, nos encoraja. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Portanto, coragem, fique firme. Deus sempre estará ao seu lado. Eu não sei quais são os desafios que você tem, você sabe. Eu não sei quais são os obstáculos, você conhece. E talvez você esteja com medo. Talvez a sua tendência natural seja de ficar completamente imóvel diante do obstáculo, desafio, completamente amedrontado ou completamente amedrontada. Mas eu quero te lembrar algo, Deus está ao seu lado, por isso você pode ficar firme, você pode ser corajoso, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Fique firme, Deus sempre estará ao seu lado. John Ortberg, no seu livro Deus está mais perto de você do que você imagina, é parecido com isso o título, diz algo bem interessante. A promessa central da Bíblia não é
eu vou perdoar vocês. Embora, é claro, essa promessa esteja lá. Nem é a promessa da vida após a morte, ainda que ela também nos seja oferecida. A promessa mais frequente na Bíblia é: eu estarei com vocês. A promessa que aparece mais comumente na Bíblia. A promessa que Deus mais faz, no sentido de fazer mais vezes: eu estarei com vocês. Quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus envia homens para fazer coisas grandiosas, mas Ele sempre fala: eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Ele envia gente para passar por meio de um mar, mas Ele não manda sozinho. Eu vou estar com vocês. Ele envia gente para batalhas, mas Ele não envia sozinho. Eu vou estar com vocês. E a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê Jesus enviando os seus discípulos e a promessa é a mesma: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Por isso, entenda, essa promessa é para você. Fique firme, mantenha-se firme, seja fiel às Escrituras, seja fiel à vontade de Deus. As pressões são muito grandes, o mundo que a gente vive não é neutro, ele é contrário à nossa fé, essa é a realidade. Mas permaneça firme, tenha coragem, porque Deus está ao seu lado, você não está sozinha, não está sozinho. A promessa mais frequente da Bíblia é esta: eu estarei com vocês. Eu não conheço os desafios que você precisará encarar ao longo desse ano, mas uma coisa eu sei: Deus estará com você todos os dias da sua vida. Essa certeza eu tenho. Mas eu quero encorajar você a crer nessa verdade. A crer nessa verdade. Que nos momentos de grande desafio, onde você se sentir extremamente exigido, como Salomão seria, essa verdade faça toda a diferença. Deus está comigo. Eu posso agir com coragem. Eu posso me manter firme, porque eu não estou sozinho. Eu tenho o Senhor ao meu lado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.